Nós vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versos 14 a seguir. Todos acharam? Carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 14. As pessoas que estão lá no fundo, lá assim, sem lugar, que eles têm vários lugares aqui na frente, aqui, ó. Eu pedi aos introdutores, aí o pessoal da Rede Amarela, para direcionar as pessoas para as vagas de cadeiras que tem aqui à frente. Então tem muita gente acumulando na entrada, mas tem muita vaga aqui na frente. Diz assim o verso 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por causa de uma refeição, vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse-a com muitas lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais como: que ouvistes, rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão horrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra, não esperaram, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte do céu. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete:
Ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode até ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. Adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém? Pode sentar, queridos. Que palavra extraordinária! Alguns dizem que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, outros dizem que foi um outro apóstolo, não se tem certeza se foi Pedro ou outro. O importante é que Deus usou de sobremodo maravilhoso uma carta, uma epístola escrita à igreja de Jerusalém, a igreja da aliança, a igreja que teve o privilégio de comungar da presença dos apóstolos. Uma igreja que, quando a carta é compartilhada, a mensagem era muito bem inteligível. E, queridos, nós precisamos louvar a Deus porque nós somos os privilegiados. Nós somos os privilegiados que fazem parte do reino inabalável. E aqui diz que por fazermos parte do reino inabalável, nós temos que ter 3 atitudes. No verso de número 28 diz que a primeira atitude que nós temos que ter por fazer parte desse reino glorioso e inabalável é sermos gratos. Repita comigo: ser agradecido. Olha, queridos, nós precisamos aprender a dizer muito obrigado, Deus. Eu não tenho palavras para expressar minha gratidão ao Senhor pelo privilégio que tenho de estar na tua causa. Fazer parte, queridos, do reino de Deus, fazer parte da igreja de Deus, fazer parte da sua célula, seu Geavite. Aqui na igreja nós chamamos as nossas células de grupo de afinidade Vitória, por isso que é Geavite. Diga a pessoa que passou lá, é o nosso grupo de afinidade. Eu quero te ver lá. Diga aí, eu quero te ver lá. Né? Quem já foi, né, participa da mesma célula, fala assim, ó, toda reunião eu quero te ver lá. Você é importantíssimo. E você ainda que nem foi ainda, fala assim, meu Deus, eu preciso ir lá. Eu preciso ir. A nossa igreja, queridos, é uma igreja que funciona nesses grupos. Nós estamos aqui hoje como forma de celebração a Deus. É a reunião de todas as nossas células em celebração ao Senhor. E por fazermos parte deste reino, nós precisamos ser agradecidos. Sermos gratos ao Senhor, sabe por quê? É onde nós somos cuidados. É onde nós temos relacionamento. É onde nós somos pastoreados. É onde nós somos tratados, amados. Essa semana mesmo eu tive aí frequentando vários dos grupos.
Alguns eu consegui chegar, outros não, porque nós hoje estamos, glória a Deus, com 22. Mas o nosso alvo até dezembro são 50. Quem crê que nós estamos rumo a 50 células, diz amém. Nós estamos até com uma brincadeirinha aí para você colocar no seu Facebook. Eu não sei nem aonde usa isso, né? Não sei se é Twitter, sei lá. Hashtag rumo 50 células, né? Hashtag rumo a 50 células. Então toda vez que eu publico alguma coisa, eu escrevo embaixo isso, né? Já tem gente fazendo também isso. Para quê? Para fomentar o nosso crescimento. O alvo desta igreja, queridos, no nome de Jesus, é em 2017, nos 15 anos da igreja, nós chegamos, o nome do Senhor, num alvo, mas é muito mesmo extraordinário e muito ousado, de 1.500 membros. 15 anos, 1.500 pessoas. Olha que número emblemático, né? Mas pastor, isso é doido. Irmãos, eu não sei se eu sou doido não, mas eu sei que Deus faz qualquer coisa. A palavra de Deus fala assim: tudo quanto pedirmos em meu nome, crendo, recebereis. E essa marca é uma marca alcançável. De quem depende? Levante seu dedinho lá em cima assim comigo, ó. Aponta para lá. Depende de quem, gente? Não. Aí volta para você. Depende de mim. Porque não é o Senhor que ganha as pessoas. O papel do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O nosso papel é mostrar a eles que Jesus é a única solução para a vida do ser humano. E como é que eu mostro isso? Através do meu testemunho, da minha vida de gratidão ao Senhor, da minha vida de louvor e adoração a Deus. Precisamos ser agradecidos. E aqui, queridos, o apóstolo que escreve esta carta trata de uma situação, de um acontecimento tão terrível, que foi a decisão de Esaú de trocar a bênção de ter nascido o filho primogênito por um prato de feijão. Embora hoje feijão esteja bem caro, né? Feijão hoje está caro. Mas naquela época o feijão não estava tão caro assim. Era o feijão, né? E nem é o feijão que os capixabas gostam, não. É o feijão que os mineiros gostam, feijão vermelho, né? Os capixabas gostam de feijão preto, não é isso? Se não tiver feijão preto, já olha com aquele outro feijão assim: ih, rapaz, esse outro feijão aqui parece que está estragado, né? Lá em Minas Gerais a gente come muito do feijão vermelho. E por isso que o nome de Esaú, depois daquele dia, Jacó passou a chamá-lo de Edom. A palavra Edom quer dizer vermelho. Todos os descendentes de Esaú são conhecidos como edonitas, porque ele trocou o direito da herança de primogênito por um prato de feijão vermelho com carneiro. Era como se fosse uma feijoada de carneiro, chama-se guisado. Ele fez essa troca. Ele não foi grato a Deus por ter sido primogênito. Ele não foi grato a Deus por ter recebido tão gloriosa honra de ser herdeiro de Israel. E aqui vem-nos a advertência. Quando o escritor aqui na carta aos Hebreus está advertindo que nós somos herdeiros de um reino inabalável. Precisamos ser agradecidos. Nós, juntamente com Cristo, somos primogênitos e muitos irmãos. Nós somos as primícias de Deus. Diga a pessoa que está ao seu lado assim: você é muito importante para o Senhor. Alguém pode chegar para você e dizer o contrário. Uma mensagem externa pode chegar nos seus ouvidos. E uma coisa que eu aprendi é que o nosso adversário sempre fala na primeira pessoa. Ele nunca fala com você na segunda pessoa nem na terceira, ele fala na primeira. E aí vem a sugestão no seu ouvido: ah, eu não valho nada, eu nunca vou conseguir.
Eu não nasci para ser vitorioso. Eu quero dizer para você, você está na Igreja Batista Vitória, por isso você nasceu para ser vitorioso no nome de Jesus. Não aceite esta sugestão maligna. Eu nunca vou ter um casamento feliz. Vai sim, quem está falando isso não é você e não é outra pessoa senão Satanás, e ele está repreendido e debaixo dos nossos pés, no nome de Jesus. Deus nos chamou para sermos vitoriosos e Ele nos deu um reino inabalável. Tudo à nossa volta pode abalar, mas você, querido, no nome de Jesus, você, querido, no nome de Jesus, está firmado na rocha que é Cristo. O nosso fundamento é a pedra, o nosso fundamento não é a areia. Jesus falando acerca desse fundamento, não é que existe o fundamento da pedra e o fundamento da areia. No fundamento da areia, a pessoa construiu toda a sua vida, expectativas em cima da areia. Estão lembrados do Tadel? Quem vem no Tadel, que eles recebem muitas mensagens poderosas, não é? Construiu toda a sua vida, expectativas na areia. E aí o que aconteceu? Bateram os ventos. Vieram as tempestades contra aquela casa, e ela não pôde subsistir, pois ela estava fundamentada na areia. Mas aquele que fundamenta não expectativas, mas fundamenta a sua fé, coloca a sua vida, entrega o controle da sua vida para o Senhor e coloca a sua vida sobre a rocha que é Jesus. E aí pode bater os ventos, pode bater a tempestade, ele está no reino inabalável. Nada vai fazer com que ele venha a cair, mas permanecerá firme para sempre. A palavra de Deus fala que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Diga assim, por favor, gentileza, mais uma vez no ombro da pessoa que está ao seu lado, assim, com muito amor e carinho. Faça-se sua mão com carinho e fala assim: Deus te chamou para você ser inabalável. Quando o pastor manda fazer essas coisas assim, tem gente que fica com a cara bem assim, ó. Mas você que está ministrando, você está ministrando pela fé, não olha para a cara dele não. Olha dentro dos olhos e vê lá o inabalável. Essa pessoa que está no seu lado, queridos, no nome de Jesus, é um multiplicador, é um líder de multidões. Ele apenas não entendeu isso ainda. Fala assim: você é um multiplicador de multidões. Aí você abre aquele sorrisão, ele vai ficar todo assim. Aí faz aquela carinha do WhatsApp. Inabalável. É o nosso reino. Mas aí você pode dizer: mas pastor, as coisas estão tão difíceis. O senhor está falando que é inabalável, mas eu estou desempregado. Na minha casa está faltando isso, está faltando aquilo, é tanta fartura, que farta tudo. O reino inabalável, queridos, não funciona pelo que nós vemos. O reino inabalável funciona pela fé. Pela fé, pela fé, pela fé, e no nome de Jesus. Se você exercitar a sua fé, se você colocar a sua fé em prática, Jesus disse para várias pessoas: a sua fé te curou, a sua fé te salvou, vai-te em paz. No nome de Jesus, exercite sua fé. Nada pode nos segurar, pois quando nós estamos na fé, isso agrada a Deus. Uma vez, queridos, eu estava saindo do seminário. Eu vou dizer para vocês o que é fé. Eu tenho vários exemplos de fé. E naquele dia, eu só tinha um vale transporte. Hoje nem tem mais esse negócio de vale transporte. Mas na época tinha um papelzinho. Quem foi da época do papelzinho? Levanta. Não, levanta a mão, não, você é velho demais. É da minha época, meu querido.
Aí eu tinha um papelzinho daquele no bolso. Mas eu ainda era tão menino espiritualmente, né? Mas eu tinha um papelzinho daquele. E eu desci no ponto de ônibus, indo para o seminário. Aí eu já estava chorando, já, Senhor, esse é o último papelzinho. Esse é o último vale transporte. Pior, Deus, eu não tenho dinheiro mais nem para vir amanhã para o seminário. E eu estava desempregado, hein? E eu também não tenho mais dinheiro nem para pagar a mensalidade do seminário. Pois naquela época ainda a igreja não me ajudava em nada para ir para o seminário. Eu fui pela fé, porque eu tinha acabado de chegar. Eu estava em Belo Horizonte, eu poderia ter estudado na Igreja Batista Lagoinha, poderia ter estudado no seminário da nossa convenção, mas Deus falou que eu deveria vir para o estado do Espírito Santo. Eu vim, abandonei meu emprego, pedi conta e vim para estudar aqui. Era contra a lógica. Os dois melhores seminários da denominação eram lá e o outro era no Rio de Janeiro. Mas eu vim para o Espírito Santo. Eu ouvi a voz de Deus um dia falando, vá para lá. Eu falei, tudo bem. Embora minha família já morasse aqui, falei, mais fácil, né? Larguei tudo e vim. Mas não tinha emprego de jeito nenhum. E eu com aquele papelzinho na mão. Eu falei para Deus assim na minha meninice, queridos, Deus não está interessado no que nós temos. Deus não está interessado em dinheiro que nós temos. Mas eu, com muita fé, eu falei. Hoje eu sei disso. Senhor, esse é o último. Mas olha, se o Senhor me der o meu emprego, eu não sei nem como eu vou vir amanhã, mas se o Senhor me der meu emprego, amanhã, Senhor. Olha, olha que parece até que Deus faz negócio com a gente. Mas que Deus é tão misericordioso que Ele ouve-nos quando nós temos uma palavra de fé. E eu disse assim, Senhor, amanhã eu creio no nome de Jesus. Minha vida vai ser diferente, vou conseguir vir para o trabalho, ou melhor, para o seminário. Mas eu sei, Senhor, e eu estou falando para o Senhor, eu vou dar o meu dízimo, vou entregar meu dízimo duplicado. Aí Deus, estou precisando muito do seu dízimo. Que Deus não precisa de duplicado dízimo nosso. Mas uma coisa que foi interessante foi o que eu falei. Aí Deus falou, vamos ver se é real. Quando eu estava em casa, que ele saí lá, não sei para fazer o quê, quando eu voltei, eram as 11 horas, ainda era aquele telefone verde, não tem aquele telefone verde que você pega, né? Não é aquele que faz assim, não, é aquele que faz trim, trim. A minha mãe tinha atendido o telefone, e falou assim, olha Robson, deixaram um recado aqui para você, que você fez aí uma entrevista, um currículo, não sei o que você mandou, e estão precisando de você com urgência. Eu falei, qual é o nome da empresa? Empresa tal. Eu falei, nunca ouvi falar dessa empresa. Meus queridos, eu havia entregue currículo, havia feito entrevista na Vale, na CSP, em qualquer lugar, e nada me chamava. E uma empresa lá do Rio de Janeiro, estava abrindo uma filial em Vitória, e me chamaram. Quando eu fui, falei assim, não quero nem saber, vamos embora. Mas almoça? Não, saí sem almoçar mesmo, troquei a roupa, fui embora. Quando cheguei lá, meio-dia, me perguntaram, você é o fulano e tal? Sou. É só para você passar ali no departamento pessoal que você está contratado. Falei, mas vem cá, e qual o salário? Não sei, vai lá. Eu falei, não quero saber, estou contratado, tá bom. Já saí 1h da tarde, queridos, já com um ticket alimentação no bolso. Uma cartela de vale transporte. Não era só uma cartela. E ainda me deram uma diária. Na época eu não lembro quanto, mas acho que eram uns R$80, porque eu ia ter que ir junto com os outros colegas em Marataízes e voltar. Aí beleza, fui em Marataízes para resolver um negócio no banco, que aí já era trabalhando para um banco. Voltei no banco e já me deixaram no seminário de carro. Não dá glória a Deus antes não, porque veio a prova. Ganhei meu uniforme bonitão, que foi o uniforme que conquistou a Hélida. Para você ver como que a coisa é boa.
Eu ficava todo bonitinho, de camisa branca, com logomarca, não entendeu? Nessa época não era barrigudo não, mas era... Não era pit boy, mas... Agora eu estou todo assim, né? Mas chegou o dia de receber o pagamento. E veio o pagamento. E aí o Espírito Santo falou comigo assim: e o dízimo dobrado? O Senhor, mas eu tenho tanta coisa para me pagar, Deus. Não dá para ser mês que vem? Irmãos, como nós somos falhos e frágeis. Como eu fui frágil e falho de pensar uma coisa como aquela. Ah, Senhor, de repente mês que vem, é porque esse mês agora é só mesmo uma parte, né? Não é todo, mas mês que vem eu vou entregar completo. Eu pensei isso. Aí o Espírito Santo falou assim: comigo não, camarada. Você falou comigo que era o primeiro. E se não for o primeiro, não precisa ser mais nenhum. Falei, então tá bom, Senhor, tá aqui, é o primeiro. Depois o Espírito Santo falou comigo assim: você é bobo ainda, porque se fosse o outro, você ia ter que me dar mais, você está me dando menos. Na verdade, quer dizer, eu entreguei um salário, como se fosse o dízimo de um salário meu completo de um mês dobrado, ou seja, era o dízimo normal. Sabe, meus queridos, nós não podemos de forma nenhuma esquecer o que Deus faz e o que Deus fez e que está fazendo por nós. E eu chorei amargamente por aquilo, porque eu perdi uma grande oportunidade de ser extremamente fiel com Deus, porque Deus é fiel comigo. Ele precisou me lembrar, Ele precisou me cobrar, e eu nunca mais esqueço isso. O reino que nós vivemos, o reino que Deus nos deu é um reino inabalável. Aquilo que nós falamos para Deus, Ele acredita. E pode ter uma certeza, querido, Ele não falha conosco. Quem falha com Ele somos nós. Eu cumpri com a minha palavra, mas eu precisei ser cobrado de Deus. Você já deu uma palavra para o Senhor nesse reino inabalável, amém? Sim ou não? Amém? Eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Quem recebeu, levante sua mão e diga aleluia. Não negocie, queridos, não negocie nada. A tua palavra permaneça com o seu Deus, porque Ele é fiel. Passará os céus e a terra, mas a palavra dele jamais vai passar. O reino é inabalável e nós precisamos ser agradecidos. Você tem emprego, você tem casa para morar, você tem comida, você tem roupa para vestir, você tem como se locomover, você tem pessoas que lhe amam, você tem família, você tem pessoas que cuidam da sua vida. Deus tem te dado tantas coisas e você precisa ser agradecido. Diz o apóstolo aqui: sejam gratos a Deus. E a gratidão ao Senhor, queridos, é manifestada em nosso compromisso com o Senhor. A gratidão a Deus é manifestada em nossa fidelidade a Deus, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Você está aqui hoje com saúde, você está aqui hoje com força de trabalho, foi porque Deus lhe está lhe dando, está lhe provendo. Seja agradecido. Você está nessa celebração louvando ao Senhor e ouvindo essa palavra tão poderosa e abençoada para a sua vida. Seja agradecido. É isso que nós precisamos ser. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por este prato de comida. Obrigado, Senhor, porque eu estou podendo comer feijão. E olha que feijão está a R$20 o quilo. Estou podendo, Senhor, comer carne. Como era da minha época ainda anterior a essa, que Deus me deu esse emprego aí. Porque desse emprego para cá, que diz, eu só prosperei. Mas antes disso ainda, quando eu era solteiro lá atrás, eu carregava uma marmita dentro de um ônibus. E às vezes eu esquecia, colocava o garfo dentro dela, né? Você já colocou o garfo e a faca dentro da marmita?
E aí o ônibus faz uma curva rápida e faz assim, blém, 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 todo mundo olha para você. Ah, marmitão. A boa dentro do ônibus é que todo mundo vai com aquelas sacolinhas, cada uma mais linda que a outra, do shopping, não sei das quantas, mas você sabe que ali dentro tem uma marmita. Né? Quando eu ainda não tinha dinheiro para comprar aquelazinha que vinha com... Antigamente tinha aquela que vinha dentro de um isoporzinho, né? Tem ainda? É? Pois é. Agora hoje eu não carrego marmita não, eu fico sem almoçar mesmo. Entendeu? Quando não dá é sem almoçar mesmo. Mas olha, louve ao Senhor porque você pode carregar uma marmita. Louve ao Senhor, porque você tem um carrinho, mesmo que você tenha que trocar lá de vez em quando umas peças nele meio cara lá, louve a Deus por ele. Ah, mas a minha casa precisa de pintura, louve a Deus pela sua casa. Ah, Senhor, mas eu tenho um discípulo aqui que dá muito trabalho, louve a Deus pelo discípulo. Porque você tem um discípulo, isso quer dizer que você é discipulado. Porque só tem discípulos aquele que é discipulado. Louve a Deus pela célula, pelo Giavite agora, porque alguém lhe trouxe aqui para celebrar o Deus vivo. Diga para a pessoa que está ao seu lado, nós estamos no reino inabalável. Às vezes, queridos, não valorizamos aquilo que Deus dá. Depois, o salmista diz ainda no verso 28, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e adoremos a Deus de modo aceitável. E eu fiquei pensando nessa frase, adorar a Deus de modo aceitável. Meu Deus! Isso quer dizer que eu posso adorar a Deus de forma não aceitável. E não aceitável por quem, Senhor? Aí ele falou, por mim. Adoração falsa. Adoração superficial. Adoração mentirosa. Adoração frágil. Se você trouxer na memória um pouquinho atrás, eu citei aqui João capítulo 4, verso 20. Que nós temos que adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E o Senhor está à procura de tais que assim o adorem. Lá no poço de Jacó, quando Jesus encontra a mulher samaritana, ele vai e detalha para ela isso. Ela estava questionando. Senhor, é no monte Jerusalém? Olha, presta atenção nisso aqui. É lá no monte Sião? Ou é aqui no monte Gerezim que nós temos que adorar? Atenção para isso. E aí nós entramos em crise nessas coisas, achando que o lugar da adoração é que importa. Ah, Senhor, quando eu estiver no templo eu adoro de verdade. Aí no templo você é um adorador. Mas quando você está na célula, ah não, porque o lugar de adorar é no templo. Quando Deus está aqui falando nesta epístola, citando o ocorrido com o povo de Israel, que os hebreus conheciam muito bem, porque eles ocorreu, foi um acontecimento com eles especificamente. E quando Moisés subiu no monte Sinai para receber as tábuas da lei, era tão grandioso e poderoso o fogo e a manifestação de Deus sobre o monte, que até animal que tocasse no monte iria morrer. Quando Moisés desce do monte, o rosto dele brilhava tal qual que as pessoas não podiam olhar para ele, como o sol resplandecia. Ele teve que colocar um véu, um pano sobre o rosto. Mas ocorreu que Paulo disse que determinado tempo depois a glória se esvaneceu.
E olha o problema. Moisés ainda continuou com um véu no rosto para demonstrar ainda que tinha glória. Qual foi o problema que ocorreu com Moisés, que a glória esvaneceu? Foi porque ele achou que o lugar era o monte. Mas o lugar não é o monte, queridos. O lugar é onde nós estamos. Parece que o passado não serviu de aprendizado para ele, porque Deus falou assim: olha, Moisés, quando ele estava em frente à sarça, não se chegue para cá, porque o lugar que você está é terra santa. Eu quero dizer para você, querido, que onde nós estamos é terra santa. Sabe por quê? Porque eu sou santo, você é santo, nós somos terra santa, nós somos pó, e ao pó tornaremos, mas nós precisamos ser santo, como o Senhor nosso Deus é santo. No verso 4, inclusive, é isso, no verso 14 aqui do capítulo 12, que nos adverte: esforcem-se para viver com paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Somos de um reino inabalável, mas é um reino santo, e não é um lugar da adoração que importa. O que importa é como nós entendemos que estamos adorando. No seu tempo sozinho com Deus, no seu TSD, lá no seu tempo de devocional, como alguns dizem, seu tempo sozinho com Deus, TSD, é a sigla que nós usamos aqui na igreja. Lá no seu tempo a sós com Deus, quando você está dentro do seu quarto, ou então no lugar privado para você buscar o Senhor. Lá na célula, no Geavite, onde você tem a reunião com um grupo de pessoas, onde a igreja de Deus se reúne no ponto avançado para conquistar multidões para Deus. Na celebração, no trabalho, no nosso encontro com aqueles que são nossos GEs, o grupo de evangelismo, aqueles que são nossos Natanaéis, pessoas tão importantes que nós queremos levar ao Senhor. Nesse momento, queridos, ali é local de adoração. Quando você presta serviço para um cliente, quando você presta serviço para alguma empresa, quando você está lá no ambiente de seu trabalho, ali é local de adoração, pois você precisa ser santo, como o Senhor teu Deus é santo. E Jesus falou para a mulher lá: não é aqui, mulher, e nem é lá no monte em Jerusalém que se deve adorar a Deus. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E um segredinho para você, querido, e para todos nós: e o Pai está à procura de tais que assim o adorem. E eu pergunto para você: o Pai está te encontrando esta noite? Amém? Diga para o seu irmão assim: Ele quer te encontrar. Ele quer te encontrar. E no nome de Jesus, pela fé, a todos vocês eu digo, no nome de Jesus, pela fé eu vejo, querido e querida, Deus te encontrou aqui essa noite, aleluia. Repita comigo: Deus me encontrou. Aleluia. Amém? Para finalizar, terceira e última forma que nós que estamos recebendo o reino inabalável, devemos nos portar, sermos agradecidos, adorarmos a Deus de modo aceitável. Terceiro e último, com reverência e temor. Eu poderia separar as duas, reverência e temor, mas eu vou falar globalizado: reverência e temor. Tem gente que acha que reverência é apenas ser bem comportado em determinado lugar, ou prestar homenagem ou cumprimentar alguém de forma adequada. Mas reverência é entendimento do sagrado. Queridos, nós somos privilegiados. Repita comigo: eu sou um privilegiado. Diga para sua irmã, seu irmão, assim: você é privilegiado. Quando ninguém acreditava em nós, queridos, eu gostaria muito que você prestasse atenção nisso. Eu vou falar bem baixinho, porque é tão lindo. Quando ninguém acreditava em você,
nem você mesmo acreditava. Deus já acreditava em você. Eu e você, querido, nós somos os campeões. Sabiam disso? De uma corrida, mas uma corrida inimaginável. Quando houve a fecundação lá do óvulo do qual nós nascemos, queridos, foram milhões que foram até lá. Milhões de sementes masculinas, espermatozoides. E só você chegou lá. Só você chegou lá. Entre milhões, você chegou lá. Você chegou lá porque Deus acreditou em você. Ele tem um propósito na sua vida. A tua vida é muito importante. E eu posso estar falando aqui essa noite a alguém que nesta semana pensou que a sua vida não vale nada. E você disse assim: melhor para mim seria morrer. E Deus manda falar que é com você mesmo que ele fala. A minha vida não vale nada. Para mim melhor era a morte. Mas Deus manda falar para você, meu querido, minha querida, eu acredito em você. Eu acredito em você. Portanto, não é a depressão que vai lhe tomar. Não é a voz de derrota que está falando ao teu ouvido que vai prevalecer. Mas o que prevalece na sua vida no nome de Jesus é a mão do Senhor estendida para você, pois a Bíblia fala que eis que eu te tomo pela mão direita, meu filho, e te digo, eu te ajudo. Estenda sua mão para o Senhor, no nome de Jesus, pela fé, e diga para Deus: eu seguro na tua mão, Senhor. Tem um cântico muito antigo que diz assim, ó: segura na mão de Deus e vai. Se as águas dessa vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se a tristeza dessa vida quiser te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Amém? No nome de Jesus, creia nisso, é para você. A tua vida é muito importante para Deus. Você tem muito valor e nem você mesmo imagina isso. Por você, Jesus foi à cruz. Por você Ele derramou sangue lá na cruz, dizendo: ah, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Por você é que o amor de Deus está dispensado. Diga à pessoa que está ao seu lado assim: Deus te ama de forma sobrenatural. Então, além da reverência, precisa de temor. As duas andam juntos. Temor, que eles não é medo. Temor não é medo. Temor é consciência do que realmente tem valor. Temor é consciência da autoridade. Aquele que teme a autoridade, ou aquele que tem temor sobre alguma coisa, não é porque ele está com medo, simplesmente, mas é porque ele sabe o poder que aquela situação ou coisa tem. Por exemplo, ninguém entra na frente de uma carreta simplesmente porque tem medo. Não entra por temor, pois sabe o que uma carreta pode fazer quando passar por cima de você. Ah, eu tenho medo de ficar na frente da carreta, mas porque pode ter gente corajosa e entrar. Nem porque ele é corajoso é que vai diminuir o efeito. Entendeu? Não. Temor é entendimento do poder que aquela situação tem sobre você. E uma coisa que nós temos que ter é temor com relação ao reino de Deus. O reino de Deus é inabalável.
A palavra de Deus fala que sobre si mesmo ela diz: ao passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará, disse Jesus. O monte de Sião não se abala, o reino de Deus é inabalável. Nós temos que ter temor diante disso. E o temor, sabe o que vai fazer? Vai fazer com que nós reverenciemos a autoridade de Deus. Vai fazer que nós valorizemos o Senhor. Vai fazer que você valorize esse tempo tão glorioso e gracioso. Você vai valorizar também as pessoas que fazem parte do reino de Deus. Você vai valorizar e vai honrar e reverenciar também as lideranças. Por isso mesmo que muitas igrejas e denominações chamam os pastores titulares de reverendo. Por quê? Eles são dignos de reverência. Eles são dignos de reverência, porque sobre eles detém uma autoridade de Deus. Os nossos líderes são dignos de reverência. Uma palavra francesa que quer dizer reverência. Sabe, queridos, quando os homens chegavam diante dos reis e dos poderosos, tem reverência. Diante dos juízes, tem reverência. Diante das autoridades, tem reverência. E diante do Todo-Poderoso, na casa do Senhor, no templo de Deus, na celebração, nós precisamos ter reverência. Inclusive sobre estas coisas, a palavra de Deus diz assim: quando nós entramos no templo, olha, cale-se diante do Senhor toda a terra, pois Deus está no seu santo templo. Então tire os sapatos de vossos pés, descalce os vossos pés, pois vocês estão em lugar santo. Aleluia. Mas descalçar os sapatos, queridos, não é simplesmente tirar os sapatos dos pés, é descalçar a alma. Humilharmos na nossa alma para Deus, para sermos exaltados ao nosso tempo. Eu gostaria que você, no nome de Jesus, por gentileza, colocasse de pé. E curvasse a sua cabeça, meu amado, minha amada. Nós temos o privilégio de fazer parte do reino inabalável de Deus. Nós somos cidadãos do reino. Não negocie isto. Não troque por qualquer prato de feijão. Não esqueça de quem é o nosso Senhor. Ele não é simplesmente o Senhor do monte Sinai, aonde Moisés viu a face do Senhor, não. Nós estamos diante do Senhor, que é Senhor de toda a terra e Senhor de todos os tempos, do reino inabalável. E Ele é fogo consumidor. E além de ser fogo consumidor, olha que lindo isso. Mesmo sendo tudo isso, Ele decidiu nos colocar no reino dEle. Ele nos decidiu oportunizar essa bênção, essa vitória, essa alegria. Não abra mão disso, queridos. Não abandone o reino de Deus por qualquer coisa. Não abandone a vossa célula. Não abandone as congregações, como é costume de alguns. Diz a palavra de Deus também aqui em Hebreus 10, 25. O reino inabalável é o seu reino. Eu quero orar com você que entendeu isso. Entendeu que Deus te chamou para o reino inabalável. Mas você estava abalado. Você fundou suas expectativas nas pessoas. E esqueceu que sua expectativa, sua vida, tudo tem que estar na rocha que é Cristo. Está frágil. Está ferida ou ferido. Deus está te falando: eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Eu quero restaurar a tua vida. Tome uma decisão. Eu não vou ficar assim, Senhor. Eu quero ser realmente agradecido ao Senhor e agradecida. Eu tenho reverência e temor.
Ah, Senhor, eu te adoro em espírito e em verdade. Sai do teu lugar e vem aqui à frente enquanto nós louvamos a Deus. Vamos orar juntos. Pode ser que a primeira vez que você veio a esse templo adorar a Deus, Deus está falando com você. Chegou a tua vez também de tomar uma decisão ao lado de Jesus. Receber Jesus em sua vida como Senhor e Salvador. Mudar a tua história. Entre no reino inabalável. Ao andar até aqui à frente, vir aqui orar comigo, você está tomando essa decisão para Deus, dizendo: Senhor, eu estou entrando no reino inabalável. Pode vir, no nome de Jesus. Louvamos.